Como abordar psicanaliticamente uma série como Bebê Rena? Entre as várias aproximações propiciadas pela psicanálise, inclusive aquelas possibilitadas pela conjunção da psicanálise com outros campos do saber, como a filosofia, a sociologia, a teoria da comunicação, análise do discurso, por exemplo, há pelo menos duas perspectivas pelas quais a psicanálise costuma dialogar com as produções artísticas, sejam elas da literatura, das artes plásticas ou do cinema, como é o nosso caso aqui no nosso projeto Luz, Câmera, Pulsão de Cinema e Psicanálise, né? Na primeira dessas perspectivas, poderíamos chamar de psicanálise aplicada, que, em termos sucinto, acontece quando, partindo do corpo teórico da psicanálise, nós nos valemos da obra cinematográfica para ilustrar um determinado conceito da teoria ou da teoria psicanalítica, né? É um recurso muito eficiente do ponto de vista do ensino e da transmissão da psicanálise, além de ornar com uma apreciação estética muitas vezes elegante o estudo da psicanálise, né? A outra perspectiva que me refiro aqui é a chamada análise fílmica propriamente dita, ou análise stricto sensu, né? Se trata do movimento reverso, de tomarmos a obra cinematográfica e, a partir da sua sequência narrativa, imagética, sonora, deixamos-nos absorver pelo enredo, ao mesmo tempo que permanecemos atentos às impressões, às vivências subjetivas que o filme nos vai despertando, né? Nesta abordagem, a análise fílmica, entre a imersão e o distanciamento crítico, a gente vai fazendo associações, levantando hipóteses, enfim, um trabalho de análise análogo ao da clínica, como se o filme, ou o personagem, ou o diretor, né, estivesse no nosso divã e ao analista coubesse uma escuta e, a partir dos enunciados manifestos, poder interpretar possíveis conteúdos latentes, mais profundos, né, na trama mais abaixo, vamos dizer, numa camada mais profunda da trama fílmica, né? Esta seria a essência de uma psicanálise da obra, trabalho que requer mais do que o domínio teórico da psicanálise, né? É também um exercício, este é o exercício que Freud inaugurou com as suas análises de peças literárias e outras artes plásticas, né, da sua época, no que ele foi seguido por alguns do seu círculo interno de discípulos pioneiros, né, desde então até os nossos dias da atualidade, muitos psicanalistas vêm se dedicando, né? Obviamente, a psicanálise aplicada e a análise fílmica não são ferramentas excludentes, ao contrário. O que se vê nas mais interessantes análises cinematográficas psicanaliticamente inspiradas é mesmo uma mescla entre essas duas perspectivas, essas duas possibilidades, esses dois vetores, vamos dizer assim, né? Este é o caso dessa série Bebê Rena, que é o tema do nosso próximo encontro de cinema e psicanálise. A história, que continua ocupando os primeiros lugares, né, na lista dos streamings mais assistidos do planeta, é um prato cheio para a psicanálise aplicada, porque ilustra conceitos psicanalíticos que, aliás, vão bem além dos temas óbvios que a série aborda, como o stalking, as obsessões, o trauma, a violência sexual, que aparecem como primeira camada mais imediata, né, para quem assiste a série. E, ao mesmo tempo, a série também inspira uma análise fílmica, até porque, ainda que seja uma série ficcional nos nomes dados aos personagens e alguns detalhes da narrativa, sabemos que o seu autor, o Richard Gedd, além de participar da direção, ele mesmo protagoniza como ator o seu próprio auto-personagem da vida real. Bebê Rena é a sua versão pessoal da sua história real, que aconteceu ali entre 2015 e 2017, é, dele ter sido perseguido por uma stalker obcecada por ele.
E na internet, nas redes sociais, vários sites e páginas estão, inclusive, comentando que a sua perseguidora na vida real se chama Fiona Harvey, ou Fiona Harvey, está por processar judicialmente a Netflix em 170 milhões de dólares por supostos danos à sua imagem, à sua pessoa. Aliás, dado esse sucesso bombástico da série e da efervescência que continua provocando nas redes sociais e mídias jornalísticas, é interessante a gente pensar que, em vários aspectos, este é um caso em que a realidade factual, objetiva, aqui fora das telas, a realität, como dizia Freud, de certa forma, uma metanarrativa, foi se tornando uma espécie de metanarrativa da série, né? Como se invertendo as coisas. Então assista a série. São apenas 7 episódios, muito curtos, quase todos em torno dos 30 minutos, e a série toda levando pouco mais de 3 horas para ser assistida. E consegue prender muito a atenção do espectador, é muito bem feita, né? Dá até para maratonar, portanto, numa só tacada, numa noite inspirada aí por pipoca ou no seu fim de semana, se você ainda não assistiu. Se assistiu, reveja. E na segunda-feira, próxima, dia 24, vem ao espaço cultural da Associação Médica de Londrina, aqui no centro de Londrina, né? Alguns episódios selecionados vão ser exibidos a partir das 18h30, das 6h30 da tarde, e a partir das 20h30 estaremos falando sobre Sua Majestade, o bebê Rena, né? A tragédia como um destino. Vamos estar fazendo uma reflexão, uma leitura contemporânea das obsessões e da compulsão de repetição à luz da minissérie Bebê Rena. Mas lembrando que o nosso encontro é um espaço para que você traga também sua contribuição com as suas associações, suas leituras, né? E que não é exigido que você tenha uma familiaridade muito profunda com os temas psicanalíticos, com os conceitos. É uma atividade aberta ao público, gratuita, está na agenda cultural do Espaço Associação Médica de Londrina, do Espaço Cultural, e também conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo. Portanto, sua presença e a sua divulgação, convidar seus amigos, vai ser muito bem-vinda, né? Aguardo você.